missionário César, uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, amém? E quando o pastor Marquinhos falava que Deus tem uma palavra poderosa, e Ele tem uma palavra poderosa. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus, amém? E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como a chuva, que ela não volta vazia, não é? Mas para que ela não volte vazia, primeiro ela tem que ir. Você tem que estar aberto para recebê-la. A Bíblia diz que Deus não dá pérola aos porcos, amém? É óbvio que a palavra de Deus é muito mais valorosa que pérola, e com certeza você também tem muito mais valor que um porco, né? Mas ele está falando de que ele não dá coisas para a gente que quando a gente não está preparado para receber. Então prepare-se para receber a palavra do Senhor, amém? Esteja atento, esteja desligado de todas as coisas, não é que te preocupam, não é, foque no que o Senhor quer falar com você, e seja aberto para receber a palavra de Deus, amém? Vamos orar para declarar isso para Ele, que nós estamos abertos, amém? Então ore comigo, Senhor nosso Deus. Mais uma vez, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia, por este momento, que nós estamos aqui reunidos diante do Senhor, Pai, aqui neste lugar, para Te adorarmos, para celebrarmos o Teu santo e poderoso nome, porque sabemos que não há outro Deus além do Senhor, Tu és o único e verdadeiro Deus, e nós nos rendemos completamente ao Senhor e à Tua vontade, e nós estamos aqui, Senhor, agora, Pai, completamente abertos, sedentos pela Tua palavra, nós temos fome da Tua palavra, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós sabemos que a Tua palavra não é somente um ensinamento, Senhor, a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Por isso, Senhor, dá-nos a graça de, através desta pregação, desta mensagem, recebermos em nosso espírito a Tua palavra, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Aleluia. Quem sabe que o nosso Deus é poderoso? Amém. Ele é só poderoso? O que Ele é? Todo poderoso. Então vamos falar hoje sobre o poder de Deus. Amém? A semana agora que passou, fui convidado a pregar numa igreja, na Assembleia de Deus aqui de Curitiba. E eles estavam fazendo uma campanha lá. E eles me deram um tema para pregar e eu preguei uma mensagem lá. Eu não vou pregar a mesma mensagem aqui, mas é parecida. Com base naquela, o Senhor me inspirou para trazer algo para os irmãos, amém? E hoje eu quero falar com você sobre o poder de Deus. Missionário, qual é o objetivo dessa mensagem? Eu quero te ensinar, a partir dos princípios bíblicos, a você ter uma vida onde você deixa o poder de Deus agir na sua vida. Porque entenda uma coisa, Deus ele é poderoso, mas nem todas as pessoas deixam o poder de Deus agir na vida delas. A Bíblia diz que no tempo da seca, havia muitas viúvas no tempo de Israel, mas só uma foi visitada pelo profeta Elias. É ou não é verdade? Não é? O que nós entendemos? Porque isso nós também podemos entender como um dado estatístico, sim ou não? Há muitas, eu posso entender dessa forma que está escrito. Havia muitas viúvas passando necessidade, e nós sabemos que Deus, Ele tem uma preocupação especial com as pessoas que têm necessidade. Ele é pai dos órfãos, né, protetor das viúvas, né, dos estrangeiros. Nós sabemos que Deus ele quer agir na vida de todos, principalmente na vida desses que eu falei para vocês. Mas mesmo assim Deus agiu na vida só de uma. Isso não mostra uma falha de Deus ou uma insensibilidade do Senhor ou uma limitação dele, com certeza muito menos, mas mostra que nem todos deixam o poder de Deus agir nas suas vidas, amém? Eu quero te ensinar
não é? A você deixar o poder de Deus agir na sua vida. Amém? Vamos ler então o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu quero usar 2 textos aqui para nós termos como base da nossa meditação, e a partir daí vamos discorrer sobre, né, a manifestação do poder de Deus. Amém? Então, 2 Timóteo 1,12, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, né? Todavia não me envergonho. E aqui vem a parte principal que eu quero destacar para vocês do versículo. Diz assim, ó: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Repita comigo: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Amém? Antes de nós continuarmos lendo, deixa eu fazer uma pergunta para você, com relação a essa declaração que fizemos à luz da Escritura Sagrada. Você aqui já conhecia essa frase da Bíblia? Quem aqui já conhecia essa frase da Bíblia? Amém? Só isso? Quem mais? Vou perguntar de novo. Quem aqui já conhecia essa frase da Escritura Sagrada? Quem aqui já conhecia? Amém? Quem aqui, além de conhecer, já crê? Porque conhecer é uma coisa, crer é outra coisa, né? Quem aqui crê? Amém? Glória a Deus. E quem aqui já tem experimentado o poder de Deus? Amém, aleluia, glória a Deus. E ele continua, né? Para guardar o meu depósito até aquele dia. E Efésios 3:20, eu vou ler na NVT. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim: toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Amém? Então a Bíblia diz nesses 2 textos, nós temos que entender 2 coisas importantes sobre a nossa fé no poder de Deus, não é? Nós temos que, além de crer em Deus e no poder dele, nós temos que estar certos. Ele fala assim, ó: porque sei em quem tenho crido e estou certo. Ou seja, eu tenho certeza que, né, que esse poder de Deus, ele vai se manifestar na minha vida. Amém? E nós temos que discernir também em crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Deus, Ele quer nos levar a uma condição além. Amém? Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele é todo poderoso, não há limites para Ele, nada é impossível para Ele. Como lemos aqui, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar, não é? Mas mesmo assim, gente, né, nós temos uma deficiência muito grande em deixar esse poder de Deus se manifestar na nossa vida. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você quer resolver uma situação na sua vida, quando você quer que algo mude na sua vida, não é? Em qualquer aspecto da sua vida, sua família, seu casamento, seu cônjuge, seus filhos, sua saúde, seu trabalho. Quando você busca uma mudança, eu imagino que se você crê em Deus, você vai orar a Deus, não é verdade? Sim ou não? Porque se você não ora a Deus, quando você tem algo para resolver, quer dizer, a gente ora a Deus, tem que orar a Deus sempre, né? A gente tem que ter uma rotina de oração. A Bíblia diz que nós temos que ser, como diz aqui, a gente tem que ser alegre na tribulação,
perseverante na oração, e tem mais uma agora que eu me esqueci, daqui a pouco vem à mente. Mas a Bíblia diz que na oração nós temos que ser perseverantes, não é? A gente tem que ter, não, lembra, a gente tem que ter esperança na promessa, a gente tem que ter paciência na tribulação, e a gente tem que ser perseverante na oração. Então, a Bíblia diz para a gente se alegrar nas promessas de Deus, não é? Qual é a melhor forma de se alegrar? É você lembrar das promessas de Deus e declarar elas, não é? Quando a alegria, quando a fonte da nossa alegria vem de a gente se lembrar das promessas, essa alegria se torna força de Deus na nossa vida, não é? Então, todo mundo precisa estar alegre. Uma pessoa triste, ela vai ter problema no corpo, ela vai ter problema na alma, ela vai ter problema no espírito. Uma pessoa que vive em tristeza constante. A fonte verdadeira da nossa alegria são as promessas de Deus, amém? Então a gente tem que se alegrar na esperança, nós temos que ser pacientes nas provações, nas tribulações, e temos que ser perseverantes nas orações, não é? Isso é muito importante. Então, se você crê em Deus, você tem que orar. A atitude mais básica de quem crê em Deus é a oração. Se você não tem uma vida de oração, você tem um problema de fé. Eu quero fazer um parênteses aqui até para dar um aviso para vocês que eu devia ter dado antes de começar a pregação, eu me esqueci e agora me lembrei, não é? Já faz alguns cultos já, nós estamos tendo aqui, antes dos cultos, meia hora antes dos cultos, um tempo de oração. Então, todo o RCE começa às 7h30, às 7 horas começa um momento de oração, amém? Esse momento de oração é liderado pelo nosso ministério de intercessão. As irmãs estão aqui orando. Mas eu quero convidar você que quer ter um tempo de oração aqui na igreja, não é? Que você, se você puder, se você quiser, você se organize para estar aqui meia hora antes. Então venha, os irmãos vão estar orando, você entra, né? Pode ficar sentado orando, pode se ajoelhar para orar, pode ficar de pé parado orando, pode ficar de pé andando orando, pode ficar escorado na parede orando, mas eu quero convidar você que pode, às terças-feiras, 7 horas, começa meia hora de oração antes do culto, amém? Nós precisamos despertar para a oração, não é? Eu não vou falar das outras igrejas, mas a nossa igreja, nós aqui, eu e vocês, nós não estamos orando o tanto quanto precisamos orar e o tanto quanto devemos orar. Amém? Nós precisamos orar mais. Então, quero te fazer um convite. Domingo, nosso culto começa às 7, às 19 horas, então 18h30 começa o período de oração, amém? Então, o primeiro pedido meu é que você venha, se você puder, não é obrigado, é um momento de oração, é uma oportunidade para você orar, amém? E também você que chega antes, né, você chegou uns minutos antes do culto, aproveite esse momento para orar, entre um pouquinho, não é? E em vez de ficar conversando, em vez de ficar disperso, em vez de ficar lá fora, entre e ore. Ore por você, ore pela sua família, ore pela igreja. Ah, pastor, mas está tudo bom na minha vida, não tem desafio nenhum. Meu filho, ore por mim então, porque eu tenho um monte de desafio. Pensa num cabra que precisa de oração, não é? Sabe, esse cara sou eu. Então, tenha misericórdia e ore por mim, amém? A oração é algo sagrado. E o terceiro pedido é que se você não quiser orar, quando você entrar antes do culto e os irmãos estiverem orando, respeite esse ambiente de oração, amém? Não fique conversando, não fique falando alto, respeite. Nós temos que ter zelo por este momento, não é verdade? Sim ou não? Porque orar é algo sagrado, concorda comigo? Né? Então, como nós não tínhamos esse costume, estamos estabelecendo esse costume agora, então quero orientar você como se portar. Às vezes você vai entrar aqui, vai ver as pessoas orando, você não sabe o que você faz. Bom, primeiro ore. Se não quer falar com Deus, né? Entendeu? Né? Respeite o ambiente de oração que estamos tendo aqui. Amém, gente? Mas vamos lá, então nós temos que orar, né? Então, voltando à mensagem aqui,
Quando nós temos, né, um problema na nossa vida, uma situação na nossa vida, nós temos que orar, não é verdade? Nós temos que orar sempre, mas principalmente quando a gente tem um problema. Quanto mais dificuldade a gente tem, quanto mais situação difícil a gente tem na vida, mais nós temos que orar, não é verdade? A Bíblia diz que quem está alegre tem que cantar cânticos, e quem está sofrendo tem que orar, não é verdade? Todo mundo tem que orar, mas quem está sofrendo tem que orar mais ainda. Eu aprendi há muito tempo atrás, não é? Discernir que os sofrimentos, as dificuldades são um convite que o Senhor faz a nós da oração. E esse convite do sofrimento, geralmente Deus faz para quem não ora muito. Quem ora, Deus não precisa convidar para orar, não é verdade? Então, se você é uma pessoa que não ora, que tem resistência em oração, Deus, como te ama e sabe que isso vai acabar destruindo a sua vida espiritual, volta e meia Ele vai te fazer um convite para você orar. E que convite é esse? O sofrimento. Pastor, eu não vejo hora de parar de sofrer. Filho, tem uma vida onde o Senhor não precisa mais te convidar para orar, não é verdade? E as coisas vão fluir, não é? E quando você ora, né, que tipo de oração você faz para Deus? Você pede assim, Senhor, faz alguma coisa, não é? Faz alguma coisa para aquela pessoa mudar. Ou o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer para as coisas melhorar? Não é verdade? Geralmente a gente ora assim, mas o que isso mostra? É que nós não temos essa convicção, não é? No poder de Deus, né? Nós sabemos em quem nós cremos e temos que ter a certeza de que o poder de Deus é a solução para as coisas que nós precisamos, não é verdade? E muitas vezes, quando nós oramos ao Senhor, a gente mostra que a gente confia nas nossas atitudes ou nas atitudes dos outros, não é? A gente olha uma situação, vamos dar um exemplo, líder de célula, né? Imagina aqui a Celina, né? Está lá orando a Deus para a célula dela crescer, ela tem ela, que é a líder, tem a Bruna, que é a anfitriã, tem a Amanda, que é a apacentadora, não é? Você está entendendo? Quem mais? A Alessandra, né? Que também é apacentadora, Alessandra? Alessandra, entendeu? Tem a nossa irmã Francilene também. Ela está orando para a célula crescer. E ela começa assim, Senhor, toca no coração da Bruna para convidar alguém, toca no coração da Alessandra para convidar alguém, toca no coração da Amanda, Senhor, para convidar alguém. Não é verdade? Ela está confiando em quem? No poder de Deus ou na ação do homem? Na ação do homem. Ela acha que o problema é a falta de ação do homem e não a falta da manifestação do poder de Deus. É óbvio que a ação do homem é importante, não é? Para o sobrenatural acontecer, tem que haver primeiro uma ação natural, ou não é verdade? Para o mar abrir, que foi uma coisa sobrenatural, o que você tem que fazer antes? Estender o cajado. É algo natural ou sobrenatural? A Bíblia diz que primeiro vem o natural e depois vem o sobrenatural, não é? Isso é muito importante, né? Nós vemos Jesus, Ele curando pessoas porque viu uma atitude de fé. Então, uma atitude gerou a liberação do poder de Deus, amém? Então, quando nós oramos a Deus, pedindo para Deus nos dizer o que a gente tem que fazer, ou pedindo para Deus fazer os outros fazer, na verdade, nós estamos mostrando para Deus que nós confiamos, acima de tudo, naquilo que o ser humano faz. Na verdade, quem confia no poder de Deus de verdade tem que aprender a mudar a sua oração. É orar assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para o teu poder se manifestar? A nossa esperança não tem que estar na ação natural. A nossa esperança precisa estar na liberação do poder de Deus sobre as nossas vidas, que muda, transforma qualquer circunstância.
Isso é muito importante nós entendermos isso, não é? Vamos dar exemplo da mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, entendeu? Ela não perguntou para Deus o que ela precisava fazer. Ela sabia que a única esperança dela, qual era? A única esperança dela estava no poder de Deus. Ela já sofria daquela doença há 12 anos. A Bíblia relata que ela já havia gastado tudo o que ela tinha na busca de médicos, de pessoas que podiam, através do conhecimento da ciência humana, fazer algo na vida dela que ela fosse curada. Mas ela perdeu a esperança no ser humano. Ela perdeu a esperança, inclusive eu acredito que por um momento ela perdeu a esperança de ser curada. E eu quero te dar autoalerta, não é? Eu entendo muitas vezes como a perda da esperança, um convite a Deus para a gente colocar a esperança nele e no poder dele. Então, se você está meio sem esperança aí, você está vendo, as coisas não estão acontecendo, e você começa a perder a esperança, porque você está olhando para aquilo que os seus olhos veem, amém? E a Bíblia diz que a fé, ela é crer que existem coisas que nós não vemos. Você está entendendo? Então, o Senhor muitas vezes nos coloca em uma condição onde realmente, se nós olharmos com os olhos da carne, nós perderemos a esperança e ficamos de fato sem esperança. Isso é um convite de Deus para que a gente olhe para Ele. A Bíblia diz para a gente manter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e também o consumador da nossa fé, não é? Então nós temos que orar a Deus e pedir, Senhor, o que eu tenho que fazer para o teu poder ser liberado? Irmãos, a questão assim, não é você orar pensando, será que Deus quer me curar? Será que Deus quer me libertar? Será que Deus quer transformar? Será que Deus quer mudar a realidade? Será que Deus quer mudar essa água da minha vida em vinho? Não é? Não é, Deus quer. Você tem que crer. Você tem que falar que nem Paulo falou, eu sei. Repita comigo, eu sei. Em quem tenho crido. E eu estou certo de que Ele quer liberar o poder dEle sobre a minha vida. Você tem que partir dessa premissa. Eu sei em quem eu creio. Eu creio num Deus todo-poderoso. Eu creio num Deus que é paciente, que Ele é bondoso. Eu creio num Deus que tudo de bom que existe nessa vida vem de quem? Vem dEle. Eu estou certo que Ele quer liberar isso sobre a minha vida. Porque a dúvida mostra que não tem fé, não é verdade? E sem fé, meu filho, nada acontece. Então você tem que ter essa certeza. E eu creio que, sabe, em um momento onde aquela mulher ouviu falar de Jesus, essa fé invadiu o coração dela. E ela falou assim, eu sei que Ele pode me curar. Eu só preciso saber o que eu tenho que fazer para o poder dEle me alcançar. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode me curar, eu só tenho que saber o que eu tenho que fazer para que esse poder seja liberado na minha mente. E a Bíblia diz que ela pensou, fala assim, pensou. Ela imaginou, fala assim, imaginou. E o que o nosso Deus pode fazer? Infinitamente mais do que nós podemos pedir ou... É para se eu apenas tocar nele, só tocar, eu serei curada. A atitude dela não era para curar a doença. A atitude dela não era para resolver a situação. A atitude dela não era para mudar o contexto. Não, a atitude dela era para que o poder de Deus liberasse, porque a esperança dela estava no poder de Deus. Se o poder de Deus for liberado, essa situação muda. Se o poder de Deus for liberado, não é, a doença vai ser curada. Se o poder de Deus for liberado, meu casamento vai ser transformado. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para que o poder de Deus seja liberado. Então nós sabemos que Deus é poderoso para fazer essas coisas,
Mas, muitas vezes, nós ignoramos que há meios pelos quais Deus resolveu e estabeleceu para que, através deles, o poder dele seja liberado. Então, existem meios. O poder de Deus, assim, não é como, uma aura que vai espalhando e vai tocando em todo mundo. Não é. Deus, ele estabeleceu um canal, fala assim, canal. Um canal. É como se fosse uma torneira de poder. Bom, essa torneira aqui é o poder da cura, essa torneira aqui é o poder da libertação, essa torneira aqui não é o poder da superação. Então, conforme eu interajo com esses canais, um poder específico de Deus é liberado sobre a minha vida e muda aquela situação, e muda aquela circunstância, não é? Nós vamos aqui entender, por exemplo, que a imaginação, essa mulher teve uma imaginação, e ela, para colocar a imaginação dela em prática, ela encontrou uma circunstância, uma situação, onde para que ela chegasse até Jesus, ela teve que acessar um princípio. Fala assim, princípio. E quando ela acessou esse princípio, para colocar em prática aquilo que ela tinha imaginado, o poder de Deus foi liberado sobre a vida dela, e ela foi curada. Então, existem meios, amém? Repita comigo, existem meios para a manifestação do poder de Deus. Tudo vem dele, não é? Como diz lá Tiago 1, do 15 ao 17, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, você tem que crer que tudo de bom que acontece nessa vida tem uma fonte. Tem o quê? Tem uma fonte. Tudo vem de bom. Olha só, nós temos às vezes um paradigma errado na nossa mente. Geralmente, quando nós falamos das coisas espirituais, principalmente na atualidade, a nossa tendência é ignorar os meios. Quando falamos de coisas sobrenaturais, coisas da igreja, poder de Deus, milagre, sabe? A nossa tendência é hoje, a igreja atual, a nossa tendência é ignorar os meios. Mas quando a gente olha para as coisas naturais, a nossa tendência é ignorar a fonte. Então nós olhamos para o meio e não valorizamos a fonte, mas no mundo natural nós olhamos para o meio, quer dizer, olhamos no mundo espiritual, não é na igreja, nós olhamos para a fonte e desconsideramos o meio, e no mundo natural nós olhamos para o meio e desconsideramos a fonte. Mas não interessa, tanto na igreja como no mundo, da onde que vem todas as coisas boas. Se aconteceu uma coisa boa com você no seu emprego essa semana passada, que hoje é meio dia da semana, né? E hoje eu acho que você não trabalhou, espero que não. Quem trabalha domingo está beirando a escravidão já. Meu Deus, né? O padrão bíblico é assim, ó. O padrão bíblico é trabalha 6 dias e folga 1. O que é o padrão bíblico? 6 dias e folga 1, não é? Se você se afastar muito disso, você vai ter um problema. Se você trabalhar 7 e não folgar nenhum, vai ter problema. Se você trabalhar 2 e folgar 5, vai ter problema também, não é verdade? Não é? Mas vamos lá. Então, digamos que aconteceu alguma coisa boa para você no seu trabalho. Qual é a sua tendência? É dar crédito ao meio e não a Deus. Mas a verdade é que essa coisa de boa que veio aí, independente de como que ela chegou, independente do meio que Deus usou, veio da onde? Veio da onde? Veio de Deus. Sim ou não? Mas nós sabemos que Deus me deu, mas você sabe o mas aquele? O mas fala assim, o mas é uma desgraça. Não é? Mas e se é uma desgraça? Não é? Aquela pessoa que vai te
que vai te pedir perdão porque fez uma coisa errada para você, né? Ó, me perdoa, mas... Ó, me perdoa se... Anulou o negócio já, não é verdade? Né? A pessoa, você já viu que tem gente que dá crédito a Deus? Ó, Deus me usou, mas... Ele quer pegar um pouco do crédito para ele. Deus não divide o crédito dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não tem mais nem menos, meu filho. Tudo vem de Deus. É óbvio, né? O que a sua atitude mostra? A sua atitude mostra se você valoriza aquilo que vem de Deus. A sua atitude mostra se você vai conseguir administrar bem aquilo que vem de Deus. Porque Deus não dá coisa para quem não, né? Ó, veio de Deus. Bom, Deus me deu, né, porque Ele viu que eu valorizo isso. Deus me deu porque Ele viu que eu vou desperdiçar isso. Então o seu mérito está em mostrar para Deus que você valoriza. O seu mérito está em mostrar para Deus que você vai saber cuidar bem daquilo que Ele te deu. Mas Ele te deu pela graça. Você não, sabe, o que você faz não te dá merecimento nenhum. Amém? Não é? Então Deus me deu sim, porque Ele viu que o meu esforço, através do meu esforço, eu mostrei para Ele que de fato eu quero isso. Porque, meu irmão, olha só, quando você diz que quer uma coisa, mas você não está disposto a se esforçar por aquilo, a verdade é que você não quer. Você acha que quer, mas na verdade não quer. É ou não é verdade? Se você, né, tem gente que não, eu gosto de dinheiro. Não gosta nada. A pessoa trabalha o mês inteiro, ganha um salário em uma semana, gastou tudo. Você não gosta de dinheiro não, filho. Você está gastando tudo numa semana? E pior aquele que gasta antes de ganhar, não é verdade? Você não gosta não. Você tem raiva de dinheiro. Entendeu? Porque quando a gente gosta, a gente quer ficar o mais tempo possível com aquilo, não é verdade? Sim ou não? Verdade. Não é? Hoje eu fui passear no parque com a Lara e com a Leia, e a Lara toda hora queria ir para passear, mas eu não fui passear só com a Lara, fui passear com a minha esposa também, não é verdade? Não é? Aí a Lara queria ir num lugar lá no Parque Barigui, lá eu falei assim, só se minha mãe for junto. Ela conversou com a mãe dela, então a gente foi, porque, né, eu quero estar junto, não é verdade? Você está me entendendo? Então, rapaz, o cara pega o dinheiro uma semana e gastou tudo. Porque, ó, Deus está falando com alguém aqui, você olhar. Eu acho que tem gente que não gosta muito de dinheiro, meu irmão. Né? Você está entendendo? Então, tudo de bom vem de Deus. Então, olha só, o que você tem que fazer no mundo? A fonte, o meio é importante, mas a fonte é mais importante ainda. Se você quer que o poder de Deus se manifeste na sua vida lá no mundo, saiba reconhecer que Ele é a fonte de todas as coisas. E não supervaloriza o meio. Amém? Mas você quer que o poder de Deus se manifeste na sua vida espiritual também, sim ou não? Então aqui você tem, que além de reconhecer Ele, que eu sei que você reconhece, você precisa também reconhecer os meios. Se você não reconhece os meios, entendeu? Você acha que Deus faz as coisas sem ordem. Não, tem gente que fala assim, ó, pastor, mas Deus não precisa de protocolo. Não precisa. Quem disse que Ele precisa? Não precisa. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Sim, pode. Mas o que Ele conta para a gente com relação a isso? O que Ele revela para nós nas Escrituras Sagradas? Ele estabeleceu ordem para as coisas. Fala assim, ordem. Quando a gente pensa em ordem, fala o quê? Ordem fala de protocolo. É ou não é verdade? Não é? Imagina só, não é? Imagina só, um dia você for na minha casa e eu pedir para você, ô fulano, me ajuda ali, pega o açúcar para mim. E você vai para o banheiro da minha casa. Eu vou pensar que você está louco. Eu vou perguntar para você, meu irmão, por que você foi no banheiro? O senhor é dono da sua casa, o senhor pode guardar o açúcar onde o senhor quiser. Bom, é verdade. Sim, até está certo. Meu irmão, isso mostraria que eu não tenho ordem. Deus, Ele tem poder sim, mas Ele também tem ordem. Ele diz que as coisas que Ele faz tem que obedecer uma ordem que Ele mesmo estabeleceu porque Ele quis. Por quê? Porque Ele quis.
Essa ordem não é por nossa causa, não é por causa dele. Essa ordem é por causa dos filhos. Quem que tem pai, quem que tem filho? Eu tenho certeza que você deve ter colocado uma norma na sua casa, não por sua causa, mas para poder educar bem os seus filhos, não é verdade? Sim ou não? Por que Deus estabeleceu a ordem da manifestação do poder dele? E das coisas que ele quer dar para a gente? Por quê? Na sua casa deve ter hora para comer, e na sua casa nem toda hora de comer é hora para comer qualquer coisa, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Existe uma ordem. Deus pode dar para a gente o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, mas por nossa causa, Ele estabeleceu uma ordem. Ele estabeleceu meios para que isso aconteça. Então é muito importante nós entendermos que tudo vem de Deus, tudo que é bom vem dEle, e que para cada coisa Ele estabeleceu meios, não é? Para que possamos receber aquilo que vem dEle. Então Deus estabeleceu meios para a liberação do poder dEle, amém? Vamos dar um exemplo. Da onde vem o poder da vida? Da onde? Quem tem o poder de dar a vida e de tirar a vida? Deus. Agora, qual o meio que Deus estabeleceu para gerar a vida? A mulher. Você pode até achar que Deus é feminista. Pastor, eu queria tanto engravidar, pastor, mas só as irmãs que podem engravidar. Por que Deus fez isso? Não é verdade? Você sabe, né, gente? Entendeu? Gente, eu não sei, há um tempo atrás, foi esse ano, ou no máximo ano passado, entendeu? Eu vi, entendeu, um homem que tem afetividade por outro homem, hoje a gente pode chamar de nome, é homoafetivo, entendeu? Que ele se sentia grávido e estava até barrigudo. Era uma gravidez psicológica. E saiu no jornal, meu irmão. Entendeu? Eu até parei no espelho lá em casa e falei assim, rapaz, será que essa barriga é gravidez psicológica ou eu estou comendo muito mesmo? Não é? Psicológico. Você está me entendendo? Eu ia até convidar o Wilson para ele fazer enxoval para os filhos da gente. Meu Deus do céu. Meu irmão, existe um meio. O poder da vida vem de Deus, mas existe um meio. Filho não brota, uma vida não brota. De onde vem essa pessoa aqui? Do ovo? Não brota, né? Por mais que a ciência tenha evoluído, o máximo que a ciência consegue fazer é a fecundação fora do útero. Mas para que aquilo vire vida, tem que ser colocado dentro do meio que Deus estabeleceu para que a vida seja gerada. O ventre de uma mulher. Acabou, não tem outro jeito. Você pode mudar a forma de fecundação, isso você pode. Né? Os bebês de proveta, não é verdade? Você pode até tirar o homem do jogo e fazer uma fecundação artificial, não é? Mas o meio é esse aí, filho, acabou, não tem outro jeito. O poder da vida vem de Deus, mas só tem uma forma que Ele estabeleceu para que a vida venha a existir, no plano natural, e é a mulher, amém? Meu irmão, só para os homens agora, se você ficou com inveja, vigie. Me procura no final do culto, eu tenho que te aconselhar. Tá bom? Pode ter inveja não. Beleza? Então, só um exemplo natural para você entender. Não é? É óbvio que para o poder de Deus, às vezes agir na sua vida para gerar um resultado, você precisa acessar vários meios, amém? Então, o que eu vou falar para você aqui não é exaustivo, não é? Eu quero te orientar em coisas importantes da Bíblia, e para que você abra a sua mente,
para que você, na sua leitura bíblica diária, você descubra os meios que Deus usa na história da humanidade. Então a Bíblia também é um livro de história, amém? A Bíblia, ela compreende, se eu não me engano, 4.000 anos, 5.000 anos, não me lembro agora de cabeça. Mas então Deus, nessa história, Ele nos dá discernimento para que a gente possa discernir. Olha só, olha o meio que Ele usou para liberar tal poder na vida de tal pessoa, em tal circunstância. Aí você já nota, rapaz, olha o meio que Deus usou para liberar tal poder. Gente, olha só, né? Às vezes a situação muda, a circunstância muda, mas você vai ver a repetição dos meios, a repetição dos princípios ali. E você vai ver, rapaz, né? Eu quero entender qual o meio que Deus usa para liberar o poder da cura. Eu preciso ser curado. Rapaz, vai estudar toda a situação que na Bíblia tem de cura, vá ler. E peça discernimento para o Espírito Santo. Entendeu? Não foque, não é? Simplesmente na atitude, mas foque no que motivou aquilo, né? Aí você vai ver que a pessoa cumpriu um princípio. E para cumprir um princípio, teve que ter aquela atitude. Às vezes, para você cumprir aquele mesmo princípio, você não vai ter que ter aquela mesma atitude. Porque, né, o princípio é o mesmo, mas para você cumpri-lo, dependendo da situação, a atitude pode mudar. Não é verdade? Sim ou não? Então, por exemplo, a Bíblia diz que um dia os caras levaram um amigo dele lá para ser curado, um coxo que não podia andar, e eles botaram o cara pelo telhado, não é verdade? Se você focar na atitude, você vai ter uma fé animista. Você vai pensar, rapaz, o segredo então é descer o doente pelo telhado. Rapaz, vamos abrir um buraco e vão descer os doentes tudo pelo telhado agora. Não, meu irmão, não. Olha o contexto, olha a fé deles. Eles levaram um amigo para ser curado, amém? Só que tinha uma dificuldade, tinha muita gente. Era impossível eles chegar lá daquele jeito. Mas eles não desistiram. Olha só. Qual o princípio aí? Perseverança. Não, a gente vai ter que dar um jeito. A gente sabe que esse homem pode curar o nosso amigo. Então, já como eles imaginaram que eles iam chegar lá, sabe que a gente imagina as coisas, né? Que nem a mulher samaritana imaginou. A mulher do fluxo de sangue imaginou. Você imagina uma coisa, eu vou chegar lá e vou pedir uma oração. Não é verdade? Rapaz, eu estou me sentindo mal, eu vou chegar lá e vou pedir uma oração para o missionário. Aí termina o culto, meu irmão, vem um monte de gente falar comigo e não dá tempo, e você fica chateado, pô, eu queria uma oração, mas o missionário não está me dando atenção, eu vou embora triste. O que você fez? Você não usou o princípio da perseverança. Você está entendendo? Então, nesse contexto do homem pelo telhado, a gente tem que ver a atitude, ver a dificuldade deles. Rapaz, eles não desistiram. Eles deram um jeito. Não deixaram as dificuldades impedir eles de fazer aquilo que eles talvez foi até inspirado por Deus em fazer. Não é? Então nós temos que tirar os princípios dali, amém? Vamos lá então. Vamos falar então sobre um poder que é muito importante aqui. Quem quer aqui ter vida saudável? Quem quer ter saúde? Saúde. Amém, aleluia. Quem aqui quer morrer cedo? Só quem quer morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo. Pastor, eu amo tanto Jesus, eu amo tanto meu Senhor, que eu não vejo a hora de estar com Ele. Quando está chovendo, começa a dar raio, eu saio e faço assim, ó, vai que o raio vem. Hã? Ninguém quer morrer cedo aqui? Bom, então eu tenho certeza que você quer viver bastante. Quem quer viver bastante? Amém. Glória a Deus. O meu avô materno morreu com 100 anos. O meu avô paterno morreu com 86. Somando os dois dá 186 anos. 186 anos dividido por 2 dá quanto tempo? 93. Você está me entendendo? Eu não estou fazendo essa conta para os irmãos, estou fazendo essa conta para a Leia.
Que às vezes ela fica meio aborrecida, eu falo para ela, vou viver a média, no mínimo a média dos dois. Amém? Não, pode ser que eu não chegue aos 100, porque eu tenho um pouco do meu avô que morreu com 86, mas na média é 93, então eu tenho 46, tem mais da metade da vida pela frente ainda. Uma brincadeira à parte, não é? Então, o poder da longevidade, de uma vida saudável. E quem aqui quer ser próspero? Quem quer ser próspero? Quem quer ser próspero? Amém. Amém. Meu irmão, só que esse poder da longevidade, o poder da saúde, o poder da prosperidade vem de quem? Quem é a fonte de tudo isso? Só na igreja? No mundo? Também. Ele é. Amém? Agora, qual é o meio? Qual é o meio que Deus estabeleceu para gerar, para liberar o poder da saúde, da longevidade e da prosperidade em nossas vidas? Esse aqui é o meio principal. Tem outros aí que a gente, para ficar melhor, a gente vai cumprindo um princípio. Eu estou aqui. Mas qual é o principal? Vou dar uma cola, é o primeiro mandamento que tem promessa na Bíblia. Honrar pai e mãe. Honrar o quê? E quando a Bíblia fala em honrar pai e mãe, a Bíblia está falando em honrar duas coisas. Pai e mãe representa duas coisas na nossa vida. Quantas coisas? Representa uma geração que se passou, que nos gerou, sim ou não? Então olha aqui para mim, uma pessoa que não honra o seu passado, uma pessoa que não honra o seu passado diante de Deus, não é simplesmente honrar as pessoas do seu passado, mas honrar elas. Irmãos, olha aqui, quando você olha para a Bíblia, e principalmente para o pensamento mais assim, do tempo bíblico, você vê que honrar os antepassados era algo muito importante para eles. E uma das coisas que eles pensavam é assim, eu não posso não ter sucesso na vida. Porque se eu não tiver sucesso na vida, se eu não cumprir a minha missão, eu não honrei os meus antepassados. E eu não sou digno de me encontrar com eles na eternidade. Esse é um pensamento do mundo antigo, que tem origem em valores bíblicos. Eu gosto muito de ver filme épico, e geralmente em filme épico, a honra é algo muito importante, sim ou não? Esse dia eu estava revendo o filme do Senhor dos Anéis, entendeu? E o Senhor dos Anéis 2, que é as duas torres, fala de um rei lá que estava sendo dominado lá por um feiticeiro maligno, o Satanás, né? E ele estava ali subjugado, derrotado, ele não estava cumprindo o papel de rei. Aí um cara lá libertou ele, e ele foi para a guerra, e ele venceu, e aí no 13 ele foi para outra guerra, ajudar uma outra cidade, e ele morreu, e quando ele morreu ele falou assim, agora eu posso me encontrar em paz com meus antepassados. Eu honrei os meus antepassados, cumprindo a missão na minha geração. Nós perdemos esse sentido na nossa vida, em função do individualismo. Nós pensamos muito em nós, muito em nós. Meu irmão, olha aqui para mim, Deus, Ele tinha uma expectativa na vida dos nossos antepassados, e para honrar os nossos antepassados, nós temos que cumprir a expectativa que eles não cumpriram, e ainda a nossa, é uma sobrecarga, mas Deus dá graça, viu? Fica tranquilo. Você está me entendendo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o que representa pai e mãe na vida da gente? A autoridade. Fala assim, autoridade. Autoridade. Honra libera poder para te dar saúde, poder para te dar vida longa e poder de Deus para te fazer próspero. Amém?
Então, se você tem um problema de enfermidade na sua vida, Deus quer liberar poder para te curar? Qual é um dos princípios que você tem que colocar em prática? O quê? A honra. E o princípio da honra, ele sempre está ligado a outro princípio, que a gente vai falar depois ali, que é o princípio da humilhação. Sabia disso? Não tem como eu querer honrar uma pessoa sem que essa atitude de honra exige de mim uma atitude de humilhação. Não tem. Vamos pensar a mulher que foi curada, não é? O que ela pensou? Se eu ao menos tocar a orla, tocar o quê? Onde é que é a orla do manto? Embaixo. Ela reconheceu a autoridade de Jesus. Eu vou honrar ele como o filho de Davi. E para honrar ele, eu vou tocar na orla do manto dele, eu vou me humilhar. Quando eu fizer isso, eu vou ser curada. Só que ela chegou lá, a situação estava pior ainda. O nível de humilhação ia ser pior. Porque tinha tanta gente em volta que ela teve que se arrastar e tocar na orla de um monte de gente que estava lá. Tinha outras pessoas lá que tinham capa também. E ela teve que se arrastando e ir tocando na orla de um monte de gente até que pudesse chegar para tocar na orla do manto de Jesus. Qual o princípio que a gente vê aí? Para eu ser curado, basta eu me humilhar para Deus? Eu tenho que me humilhar também diante das pessoas. Princípio. Claro, esse é o princípio da cura, né? Agora, entenda uma coisa. O princípio da honra é para você não ficar doente, tá bom? Não quer ficar doente? Honre. Quer ser curado? Se humilhe. Já que não honrou, agora vai ter que se humilhar. Não é verdade? Dá glória a Deus aí. Então, irmãos, pai e mãe representa isso na nossa vida, representa a autoridade. Não é só pai e mãe que a gente tem que honrar, a gente tem que honrar todas as autoridades. E nós temos que honrar a nossa geração passada. Se você não viveu uma vida aonde a geração passada sua olhe e te aprove, isso mostra que você não está nem aí. E não é para mostrar para eles que você é melhor que eles. É para você honrá-los. Para você o quê? Honrá-los. Um dos motivos que eu sou pastor é para honrar a minha mãe e meu pai, que são filhos de pastores. E não conseguiram viver isso na vida deles. Mas também para honrar os meus avós paternos. O meu avô paterno não me viu como pastor, mas o meu avô materno me viu como pastor. Meu irmão, e como ele se alegrava quando eu e mais outros primos meus que são pastores, a gente chegava perto dele. Meu avô sempre amou todos os netos, meu avô paterno, o nome dele é Saul. Mas quando os netos pastores chegavam perto dele, era notório uma expressão diferente do rosto dele. Era notório. Tinha sobrinho que até achava que a gente era o preferido, mas não era. Ele sempre amou todos, mas quando ele via a gente, ele se alegrava de uma forma diferente. Não só, porque quando a gente olha para um filho, a gente ama, sim ou não? E a gente se alegra com a presença dele. Mas existe uma outra alegria, que é a alegria pelo que eles se tornaram. E o orgulho no bom sentido, que nós sentimos pelo que eles se tornaram. Hoje, muitas pessoas querem ser alguma coisa para provar que são bons, para esfregar na cara do pai, para esfregar na cara da mãe. Quem me viu passar agora não me ajudou, já sabe o que vai acontecer. Não é verdade? Não é? Entendeu?
Só para mostrar, vai mostrar, porque me criticou, porque não sei o quê. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, gente. Não é? Ah, pastor, mas o meu pai, minha mãe, não sei o quê. Irmão, honre eles. Tenha sucesso por você e por eles para honrá-los. Amém? E honre todo tipo de autoridade. Irmãos, olha só. Você sabe por quê? Que, embora vivamos em um mundo rico, nós vivemos em um mundo rico, amém? E toda essa riqueza veio da onde? Mas sabe por quê que a maioria da população do mundo é pobre, é doente, morre cedo? Falta de honra. A geração passada, falta de honra às autoridades estabelecidas pelo Senhor. Hoje, as pessoas não respeitam mais. Às vezes eu vejo, irmãos, eu fico observando, né? Às vezes eu vejo os filhos falando com o pai e mãe, e eu penso, rapaz, se eu falasse assim com meu pai e com minha mãe, meu irmão, era impensável na minha geração falar com pai e mãe do jeito que os filhos falam com pai e mãe hoje. É uma falta de respeito. Você está me entendendo? Meu irmão, não importa se o meu pai, ele era um bêbado. Até minha adolescência, eu sempre respeitei ele. Depois eu fiquei endemoniado e desrespeitei ele, mas já pedi perdão. Você está me entendendo? E às vezes a gente vê mãe e pai incentivando o filho a desonrar um ao outro. Você está me entendendo? Ah, porque a pessoa merece. Não importa o que a pessoa merece. O que importa é o que Deus quer. É uma verdade. Então, as pessoas têm dificuldade de prosperar hoje, meu irmão. Pessoas têm dificuldade de arrumar um emprego. Emprego. Meu irmão, pensa. Eu procurei emprego uma vez na vida só o primeiro. Nunca mais procurei emprego na vida. De um me chamaram para o outro, me chamaram para o outro, me chamaram para o outro. Nunca consegui pegar esse emprego na vez, você tem uma ideia, tem essa frustração. Que saía de um já para ir trabalhar no outro. Você está entendendo? Princípio da honra. Eu não estou aqui reclamando de vocês, tá bom? Meu irmão, mas eu nunca... tem gente que fala comigo de um jeito, que sou pastor de vocês, que eu nunca falei com o meu pastor desse jeito não, e até hoje não falo. Ontem eu estive em São Paulo, cadê o Caquinho lindo? O Caquinho foi comigo, precisava conversar um assunto com o nosso apóstolo. O Caquinho foi aí o meu apóstolo me ligou, me pediu para mim pegar um missionário que estava aqui pregando numa igreja aqui em Curitiba. Ele pregava na sexta-noite e pregou hoje de manhã e hoje de noite está pregando numa igreja aí. Aí meu apóstolo me ligou assim, César, aí eu preciso que esse missionário esteja aqui no domingo, no sábado de manhã. Só que a passagem de hoje, de avião de última hora, está muito caro. Tu pode trazer ele para mim? Eu falei, leva, apóstolo. Se tu tiver um compromisso, pode desmarcar. Eu falei, meu apóstolo, independente do compromisso que eu tivesse, eu desmarcaria para levar ele para o senhor. Como é que é o nome disso? Honra. Saímos daqui 13h30 da manhã, fomos lá, chegamos ontem aqui de madrugada de novo, bate e volta, tive que levar ele e trazer ele. Mas eu tinha um assunto para tratar com o apóstolo que eu aproveitei minha ida lá. Entendeu? E quando eu marquei horário com ele, porque ele falou assim, eu posso atender logo depois do almoço. Eu fui orar, Deus, Senhor, me ajuda a tratar o assunto com o meu líder de forma que eu em nada desrespeite ele. Em nada desrespeite ele. Que era um assunto que estava me incomodando, mas eu tinha que falar com ele. Só que eu não podia falar com ele de forma que o desrespeitasse. Mas de forma alguma, olha o cuidado, olha o zelo que nós temos que ter com pessoas de autoridade. Isso gera o quê? Saúde, longevidade e prosperidade. Amém? Esse poder vem de quem? Mas Deus, Ele estabeleceu uma forma de dar ali para você. Honra
a sua geração passada e honre as autoridades presentes na sua vida. Amém? Aí você começa a orar. Senhor, eu não estou prosperando. Volta e meia, estou meio fraco. Sempre que tem que acontecer alguma coisa na minha vida, sabe, acontece uma coisa. Porque tem gente que é assim, meu irmão. Sempre que tem algo importante para acontecer na vida dele, a pessoa fica doente. Arruma emprego, fica doente. Tem um congresso, uma coisa, precisa estar aqui, para Deus liberar uma bênção na vida da pessoa, o que ela fica? Doente. Passa mal. Irmão, isso é um forte indício que você está com problema de honra. Você está me entendendo? O diabo te para através da enfermidade. Você está sempre com problema financeiro. Pode fazer as correntes das 21 cabeçadas na cruz, que não vai adiantar. Entendeu? Não vai adiantar. Agora, se você, olha aqui para mim, imagina que a gente faça aqui uma direção de Deus, uma campanha, um propósito de libertação, por exemplo. Tem gente que vai ser liberta, mas tem gente que não vai ser liberta. Por quê? Porque a oração é um meio, mas se você não acessar, não vai se liberar desse poder sobre a sua vida, amém? Vamos lá então, outro poder. Olha aqui, o poder da libertação e da exaltação vem de quem? Vem de quem? Vem de Deus. Pastor, por que o senhor botou no mesmo lugar o poder da exaltação e libertação? Porque, meu irmão, olha só, quando a pessoa não é liberta, ela não consegue deixar Deus colocar ela nas posições que Deus quer colocar, amém? E Deus tem para nós posições de honra. A Bíblia diz, como igreja, espiritualmente, nós estamos assentados nos lugares altos à destra de Deus. Ou seja, no trono do lado direito, exatamente onde Cristo está sentado. O Senhor quer que espiritualmente estejamos aonde Ele está, nessa condição. Uma pessoa liberta, que não é liberta, não consegue chegar nesse nível, não consegue viver nessa condição. Então o poder que liberta e que exalta vem de onde? Mas qual é o meio que Deus usa para isso? Qual é o meio que Deus usa para isso? Qual? Humilhação? É humilhação, isso mesmo, acertou. 1 Pedro 5, do 5 ao 7, na NVT, fala assim, da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 6. Portanto, humilhem-se sob o grande poder. Sobre o quê? Sobre o grande poder de Deus. E no tempo certo, Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Então, olha aqui, irmãos, olha só. O princípio da humildade, ele te coloca o princípio da humilhação, ele te coloca em posição de honra, amém? Os humildes serão exaltados, os soberbos serão humilhados. Existe uma diferença muito grande entre você ser humilhado e você se humilhar, muito grande. Nós vamos ver aqui que quando o Senhor nos coloca em uma posição onde nós somos humilhados, é porque Ele está, meu irmão, gritando no ouvido da gente, por favor, te humilha. Se você não se humilhar, sua vida vai acabar. Se você não se humilhar, sua vida vai perder. Então assim, quem não se humilha, uma pessoa soberba, ela vai perder. Ela vai perdendo aos poucos tudo que ela tem. Mas antes de chegar à perda, porque Deus te ama, Ele te coloca em uma situação onde você é humilhado. O que é essa situação? É Deus fazendo o último apelo
para você não perder. Mas se você não se humilhar, você vai perder. E eu tenho certeza, se você avaliar bem a sua vida, como se eu avaliar bem a minha, não precisa nem avaliar muito bem, não é? Você vai ver que teve situações que você não se humilhou e você perdeu. Foi humilhado e ainda perdeu. Mas tem situações que tem pessoas que não se humilhavam, porque eram soberbas, foram humilhadas, se humilharam e não perderam o que Deus tinha para elas. Amém? Então assim, e para a gente se exaltar, a gente tem que ser liberto daquilo que nos impede, amém? Vamos dar um exemplo. Irmãos, o que mais impede as pessoas de ser libertas? Você sabe o que mais impede as pessoas de ser libertas? Eu vou te falar a minha experiência agora, tá bom? Fala assim, pecado oculto. Pecado oculto. Meu irmão, pecado oculto. A maioria dos crentes, eu acredito que não tem mais pecado. Mas a maioria dos crentes tem pecado que nunca confessou para ninguém. Ou nunca confessou para quem deveria confessar. Pastor, confessei para Deus. Não existe nenhum pecado que você peca só contra Deus. Na verdade, você peca contra Deus quando você peca contra outra pessoa. Você está me entendendo? Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou casado com a minha esposa. Amém? Aí eu me masturbo. Ela não ficou sabendo que eu estava trancado no banheiro. Eu não estava em casa. Eu pequei só contra Deus? Sim ou não? Não. Por quê? Porque biblicamente o meu corpo é dela. É de quem? É dela. O meu prazer sexual está devotado a ela. Eu não posso ter prazer sexual sozinho, sem ela, porque agora é dela. E muito menos com outra pessoa. Literalmente eu meti a mão no que é dela. Pequei. Confessei para Deus. Amém. Deus me perdoou a nível de eu não ser condenado? Sim. Mas o pecado adoece a terra, fala assim, a terra. E no caso, essa terra é o relacionamento. Para esse relacionamento ser curado, ser sarado, que é o princípio, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, depois de tudo isso, aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. O que é isso? Bom, vou perdoar o pecado, tu não vai para o inferno por causa dessa besteira que tu fez aí, César. Mas além disso, eu preciso que o meu casamento seja sarado. Pastor, mas essa sua atitude aí, ele fez ficar doente um casamento que já estava bom? Não. Se eu fiz isso, é porque meu casamento já estava doente. Mas ficou mais doente ainda. Tem que conversar com ela. Meu amor, me perdoa. Aquele dia lá formação de quadrilha. Você está entendendo? Não é? Tem que conversar. Você está dando risada? Se você já teve que confessar uma coisa dessa, você sabe a vergonha que você passou. Então, por que as pessoas não confessam? Porque elas não querem se humilhar. E se meu povo, primeiro, se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender é deixar, né? Eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, ou seja, não vai para o inferno, mas não para por aí, e eu vou sarar, isso que está errado, isso que está fora do princípio, isso que está esquisito, vai ser consertado. Que uma doença mostra que algo não está funcionando bem na sua vida. Isso é doença. Dentro do seu corpo, a coisa não está funcionando bem, você fica doente. Um casamento não funciona bem, está doente. Uma igreja que não funciona bem, está doente. Por que está doente? Pecado não confessado.
porque não quis se humilhar. Então, meu irmão, olha só, fica a dica aí, confesse os pecados. Pastor, não sei como fazer, me botei em prática nisso aí. Pode vir perguntar para mim que eu já fiz muito essas coisas aí. Pecou? Também, mas confessei. Amém? Tá bom? Glória a Deus por isso. Outra coisa, não é? O poder de vitórias e conquistas vem de quem? Vem de Deus. Vem de quem? Vem de Deus. Mas qual o meio? Qual o meio? Quem quer ser vitorioso aí? Amém? Tem gente que quer tanto ter vitória, quer tanto ter a vitória, tanto ter a vitória, que não vem, aí engravida uma menina, põe o nome dela no nome de Vitória. Agora eu tenho a vitória. Ou casa com a vitória. Pensa num homem vitorioso que casou com a vitória. Hã? Teve um tempo aqui que nós tínhamos uma pessoa que frequentava a igreja de uma irmãzinha aqui, uma adolescente chamada Vitória, né? E volta e meia eu falava que quem fosse dar carona para ela ia levar a Vitória para casa. Chegou no final do culto e brincava assim: irmãos, quem quer levar a Vitória para casa aí? Então dá carona para essa irmã até a casa dela. Leva a Vitória para a casa dela. Amém? Irmãos, então poder de vitórias e conquistas e de grandes realizações, né? Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, Deus quer que você seja, mas nem sempre você concorda com o que Deus quer sobre você. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que vai ter grandes conquistas e vai fazer grandes realizações, você tem que usar o meio. E o meio é a obediência. Mas não é qualquer tipo de obediência. É obediência à palavra de Deus, amém? Lá em Josué 1, 7, 8, faz assim, ó. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, Josué 1, do 7 a 8, fala assim, ó. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Coloca o 8 no NTLH aí, por favor. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Eu gosto dessa tradução aí porque traduz de uma forma que eu quero passar um entendimento para vocês aqui. Agora, olha aqui para mim. Agora eu quero te ajudar a você pensar algo. Sempre que a gente cumpre um mandamento, nós cumprimos por obediência? Essa é a pergunta. Sempre que a gente cumpre um mandamento, nós cumprimos por obediência? Porque obediência é uma motivação para fazer algo, sim ou não? Mas eu posso cumprir um mandamento por outra motivação que não seja obediência? Então, cumprir mandamento é sinônimo de obediência? Não. Para ser obediente, não basta só de fazer o que está escrito. Tem que ter a motivação correta. Você está entendendo? Por exemplo, olha aqui. Dizimar um mandamento? Sim, muita gente não cumpre. O problema é seu. Mas eu não estou falando que os não cumprem, estou falando que os que cumprem agora. Todos que cumprem, cumprem pelo motivo certo? Tem gente que dizima porque quer prosperar. Tem gente que dizima porque tem medo de 3 tipos de demônio: do devorador, do cortador, do migrador. Entendeu? Não é? Hã? Exatamente. Tinha um irmão lá em Porto Alegre uma vez que chegou na igreja de ônibus e ele tem um carro. Eu perguntei assim: irmão,
que houve com o teu carro? Não, pastor, trazer meu dízimo esse mês. Eu falei, Então, mas não tem dia para gasolina então? Não, pastor, eu estou com medo do meu carro não tem seguro, e vai que bem nesse dia que eu estou atrasado, o devorador, o cortador, o migador me pega. Não, tem gente que dizima por causa do diabo. Não é obediência a Deus, é medo do diabo. Isso é obediência? Não. Tem gente, e isso acontece muito, que obedece por causa da dor da perda. Fala assim, dor da perda. Tem gente que obedece por causa da dor da perda. Ela sente o medo de perder algo. E esse medo gera uma dor. E para não perder, ou para ganhar, né? Não vou perder a oportunidade de ganhar, ou não vou perder o que eu tenho. Entendeu? Quando a pessoa vê que ela está perdendo uma oportunidade, quando ela vê que algo está sendo tirado da mão dela, aí ela vai lá e obedece. Quer dizer, obedece não, ela cumpre o mandamento. Então eu quero que você entenda que cumprir mandamento e ser obediente não são a mesma coisa. Você pode muito bem cumprir o mandamento e não está sendo obediente. Primeira coisa, uma pessoa que de fato, de verdade, mas de verdade mesmo, entendeu? Quer ser obediente, ela vai cumprir o que Deus falou em Josué 1, 7, 8. Ela vai ter força e coragem para ter uma vida devota à palavra de Deus. Tem gente, meu irmão, que faz com Deus que nem faz comigo. Pastor, o que você faz com o senhor? Tem gente que está com uma situação meio esquisita na vida dela e ela não quer vir falar comigo. Por que ela não quer vir falar comigo? Porque ela sabe o que eu vou dizer. E se ela ouvir o que eu tenho que dizer, ela vai ter menos uma desculpa para continuar fazendo o que está fazendo. Ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir a verdade. Por que ela não quer ouvir a verdade? Porque ela de fato não tem um desejo de obedecer, não tem um interesse em praticar. Meu irmão, olha aqui, se você não tem um compromisso diário com a Escritura Sagrada, você pode até obedecer o mandamento, mas eu te asseguro que o nome disso não é obediência. O nome disso, no máximo, seja conveniência. Então não confunda obediência com conveniência. E infelizmente hoje, nós vivemos em uma situação onde muitas pessoas nem cumprem o mandamento, mas as que cumprem, em geral, cumprem mais pela conveniência do que pela obediência. Quer ver um negócio aqui? Olha só. Aqui na igreja nós temos uma norma que eu vou ter que rever, não a norma, eu vou começar a rever as pessoas. Que para fazer parte de qualquer ministério aqui, ela tem que estar nas 4 bases da consolidação, sim ou não? Qual é? Culto, dízimo e oferta, aconselhamento e devocional diário. Sim ou não? Você acredita que tem gente aqui que faz isso só para ficar no ministério? Porque ela de verdade não tem vontade de fazer. Isso é obediência ou é conveniência? Conveniência. Para você ser obediente, você tem que ter, pela palavra de Deus, o amor, a consideração, o sentimento. A gente tem que ter um sentimento pela palavra de Deus, sim ou não? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Fala assim, viva e eficaz.
Por que a palavra de Deus é viva e eficaz? Porque a palavra de Deus é Jesus. Quando você está lendo Bíblia, você não está lendo um livro, você está se relacionando com Jesus. Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo. Você está entendendo? Então, se você não tiver o sentimento que Davi expressou no Salmo 119, como eu amo a tua palavra, como eu tenho um prazer na tua palavra, como eu tenho prazer em cumprir os teus mandamentos. Meu irmão, a justificativa para quem ama a palavra é sempre porque está escrito. Alguém pergunta assim, por que você fez isso? Porque está escrito. E a pergunta de quem ama a palavra, quando alguém vem falar alguma coisa para ele, é assim, ó, onde é que está escrito? É levar todo o nosso pensamento cativo à palavra de Deus. Sabe, irmãos, quando nós amamos algo, a nossa mente fica cativa com aquilo, não é verdade? Quem já se apaixonou pelo menos uma vez na vida sabe disso, não é verdade? Você fica pensando na pessoa o dia inteiro, não é? Tem até aquele louvor, hoje eu me peguei pensando em você, não é verdade? Né? Entendeu? É meditar na palavra de Deus de noite. A única coisa que vai fazer você obedecer mandamento pela obediência é amor pela palavra. Pastor, a minha vida não está muito certa, mas o resultado está bom. É que você quer o resultado, não a obediência. O que é mais importante para você? O resultado ou a obediência? Mas qual é a fonte que Deus estabeleceu para fazer de você uma pessoa vitoriosa? Uma pessoa com grandes conquistas e de grandes realizações? Resultado? Não. A obediência. Esse é o meio. E ele diz, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Deus, Ele é poderoso. E Ele pode fazer infinitamente mais do que nós temos capacidade de pedir e imaginar. Na igreja, não ignore os meios. No mundo, não ignore a fonte. Se você começar a buscar isso no Senhor, você não vai precisar de mais nada para o poder de Deus manifestar na sua vida. Sempre que você chegar diante de uma limitação, o Espírito Santo ele vai te direcionar em um princípio que você tem que colocar em prática, para que o poder seja liberado. Olha só, a mulher do fluxo de sangue recebeu cura sem oração. A filha da mulher cananeia foi liberta sem oração. A oração é uma forma de Deus fazer chegar até você o poder a partir daquele meio que você já acessou. Mas tem gente que acessa tão forte o meio que não precisa nem de oração. O poder já vem sozinho, sem oração. Entendeu? Jesus sentiu que dele havia saído virtude. E quando a mulher cananeia se humilhou, ele falou assim, pode ir, a sua filha já está liberta. Você acessou um poder, aqui agora, através da sua humilhação, que alcançou a sua filha lá na sua casa. O demônio não está mais nela, ele não vai entrar mais. Aprenda a acessar o poder do Todo-Poderoso, que está à sua disposição, em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Você que fala em língua estranha, comece a falar em língua estranha onde você está agora. O Espírito Santo, Ele quer falar algo específico com você nesta noite.
que talvez ainda você não ouviu, que ainda você não discerniu, que ainda você não percebeu, mas isso não será por meio dessa pregação, mas é nesse seu tempo agora com o Senhor. Talvez você precise se humilhar e decidir confessar um pecado oculto. Talvez você tenha que restaurar um vínculo de honra com seus antepassados, ou estabelecer um relacionamento de honra com alguma autoridade que você tem desrespeitado e desonrado. Talvez você tenha que corrigir o motivo da sua prática da palavra de Deus. Talvez você viu que é o interesse, que é a religiosidade, que é a conveniência. Talvez você busque a aprovação de pessoas, mas você não ama a palavra. Você nunca tem tempo para a palavra. Ore ao Senhor agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, nós cremos e nós estamos certos que o Senhor é poderoso e que o Teu poder pode resolver todas as coisas na nossa vida, Senhor. Além do que podemos pedir ou pensar, porque temos necessidades de coisas que nem reconhecemos ainda, Senhor, mas o Senhor sabe, e nós confiamos no Senhor, e confiar no Senhor gera o descanso que precisamos, porque nos livra, Senhor, da insegurança, da angústia, do estresse, da ansiedade, coisas que nos sobrecarregam. Senhor meu Deus, mas nós reconhecemos que temos ignorado na igreja, no ambiente de fé, nós temos ignorado os meios, e no mundo, nós temos ignorado o Senhor que é a fonte. Na igreja damos crédito só para o Senhor e não para os meios. No mundo damos crédito para os meios e não para o Senhor. Ô Espírito Santo, Senhor, começa a mostrar-nos, segundo o conhecimento que temos da Escritura Sagrada, começa a trazer lembrança agora, a vida desse irmão, a vida dessa irmã na mente deles, Pai, de trechos das Escrituras que eles leram, mas focaram mais na atitude do que no princípio que foi cumprido ali, para que o Teu poder fosse liberado, e o milagre acontecesse, e a libertação acontecesse, e a vitória chegasse. Ô Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor nos ensine a acessar o Teu poder. Nos perdoa, Senhor, porque temos confiado mais nas nossas ações e nas atitudes dos outros do que na manifestação do Teu poder, que pode mudar completamente as circunstâncias, fazer a água virar vinho, fazer o cego enxergar, o coxo andar, o morto ressuscitar, o doente ter saúde, o fracassado ter vitória, o solitário viver em família. O Teu poder, Senhor, que nos protege, nos envolve de tal maneira que mesmo que andemos por um vale escuro como a morte, nós não seremos atingidos. O Teu poder que nos dá a segurança e a confiança de podermos desfrutar de um banquete na presença dos nossos inimigos. Ô Espírito de Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos um povo, a sermos uma igreja, a Tua igreja, que crê no Senhor, que crê na Tua palavra e que conhece os meios pelos quais o Teu poder são liberados na nossa vida, para que aconteça
aquilo que o Senhor quer que aconteça nas nossas vidas. Pai, nós estamos presos, estamos limitados em uma situação aonde não permitimos que o Teu poder manifeste em nossas vidas. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, nós clamamos pela Tua ajuda, nós clamamos pelo Teu socorro, Senhor. Senhor, nos perdoa porque nós não amamos a Tua palavra, mas o Senhor é a Tua palavra, então nós não amamos o Senhor. Senhor, restaura o amor em nós. Não é nem o primeiro, é um que nunca ainda nem tivemos, Senhor. A maioria de nós aqui nem viveu ainda a experiência do primeiro amor, Senhor. Senhor, nos conduz a amar o Senhor, amando a Tua palavra. Como Davi expressou no Salmo 119, em cada um daqueles versículos, Senhor. Ali é uma expressão de amor, a expressão de um sentimento, a expressão de um desejo, a expressão de um zelo, a expressão de um reconhecimento. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, porque Senhor, sem o Teu poder, sem a manifestação da Tua glória, sem a Tua unção, sem os Teus dons, nós não chegaremos a lugar nenhum, nós não faremos nada, nós não seremos ninguém. Oh Espírito de Deus, oh Senhor, nós clamamos pela Tua ajuda, nós pedimos nesta noite o Teu socorro, Senhor. Socorre-nos, Pai, socorre-nos, Senhor, de uma vida sem o Teu poder, de uma vida sem a Tua unção, de uma vida sem a manifestação dos Teus dons. Oh Espírito Santo, Ribacou, Querebaxi, Xerebas, Nebias, Comenebaqui, Bibibacou, Xerebele, Combaqui, Renebas, Nebias, Comenebaqui. Olha o Senhor, olha o Senhor agora enquanto toca esta canção em nome de Jesus. Oh aleluia, aleluia, se renda a Ele, declare o quão é importante o poder dEle para você, o quanto você é necessitado do poder dEle. Oh, aleluia. Salvação, só o nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar, o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Se renda a Ele, se renda ao poder de Deus na sua vida. Em seu nome.
mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. Declare isso com fé. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem e em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, em seu nome. O inferno treme e em seu nome os coxos andam em seu nome. Os cegos veem e em seu nome os mortos vivem. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu tenho certeza que o Senhor quer começar a liberar o poder de Deus sobre a sua... Deus quer começar a liberar o poder dele sobre a sua vida de uma forma que não liberou ainda.
não é? Eu tenho certeza que isso vai acontecer em momentos específicos. Pode ser na sua casa quando você estiver orando, pode ser aqui um dia que a gente estiver orando, todo mundo aqui na frente, porque o poder de Deus está em todo lugar, amém? Mas é importante que você abra esse canal. Se o canal estiver aberto, a hora que Ele quiser, esse poder chega até você, amém? Então, se prepare para isso. Veja na sua vida, há indícios na sua vida, de áreas da sua vida onde o poder de Deus não está se manifestando, porque existe um canal fechado. Cabe você abrir esse canal, amém? Aleluia. Deixa eu dar um aviso rapidinho aqui, irmãos. Nós temos o nosso encontro com o amor de Deus na primeira semana de dezembro, primeiro final de semana de dezembro, amém? Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Vai ser 3 e 4 de dezembro. Então se prepare, né? Vamos ganhar as almas. Se você que ainda não foi no encontro com o amor de Deus, é importante que você vá. Amém? Aleluia. E hoje nós também é um dia muito importante. A gente já vai orar pelo pastor Marquinhos, que está de aniversário hoje. Amém? Nosso irmão amado, um amigo fiel, ele é a pastora Raquel, não é? Eu também quero convidar vocês para quinta-feira, estaremos comemorando o aniversário da nossa igreja de CB Mandirituba, eu estarei pregando lá, não é? Então quero convidar você para estar lá, não é? Olha eu ali, ó. Viu, ó, vá. Amém? Então vai ser dia 27, 10, 19 e 30. Se alguém quiser carona e puder ir cedo, né? Tem 2 lugares no meu carro, mas eu vou mais cedo. Amém? Né? Então, vamos lá, quero convidar vocês, quem puder, óbvio, né? De estar lá nos alegrando com nossos irmãos, né? 38 anos da ICB Mandirituba, amém? Glória a Deus. E vamos orar aqui então pelo pastor Marquinhos. Vamos ser pastor Marquinhos aqui. Os irmãos estão preparados para cantar parabéns? Hã? Amém. Meu irmão, o pastor Marquinhos é um amigo, ele é uma bênção. Não é só uma pessoa que ocupa aqui nessa igreja um cargo, um título de pastor auxiliar, não. Ele é um homem fiel, não é? Sempre obediente a Deus acima de tudo. E eu me alegro, que a minha grande alegria não é ter pessoas obedientes a mim aqui na igreja, até porque nem sempre que eu digo deve ser obedecido, não é? Por exemplo, se eu estiver bravo com você e mandar você para aquele lugar, não vá, tá bom? Não vá, por favor. Então nem tudo que eu digo, não é, deve ser obedecido. O que eu digo brincando, por exemplo, também não deve ser obedecido, mas o que eu digo que está segundo a palavra de Deus, aí obedeça. E acima de tudo, é bom que nós temos gente obediente a Deus, amém? E o pastor Marquinhos, acima de tudo, ele é obediente a Deus. Mesmo quando eu falo com ele, ele continua sendo obediente a Deus. Você viu aquela pessoa que está do nosso lado e quando a gente fala com ela, ela desobedece a Deus por nossa causa? O pastor Marquinhos não faz isso. Eu me alegro então pela vida dele, pela vida da pastora Raquel, da Sarinha, que é a moça de maior bom gosto dessa igreja, entendeu? Toda vez que ela me cumprimenta, ela me chama de missionário lindo. Então, é a moça de mais bom gosto dessa igreja. E o Mebelzinho, né, que está lá na escolinha, amém? Sou muito grato pela tua vida, viu, meu irmão? Tu é uma bênção nessa igreja, tu é uma bênção na minha vida, não é? Eu louvo a Deus por ter gente como tu ao meu lado, não é? Tu é aquele óleo do Senhor que alivia as nossas dores, as nossas cargas, amém? Vamos orar pela vida dele, amém? Senhor nosso Deus, Pai, eu te louvo e agradeço eu pela vida do pastor Marquinhos, não só pela vida dele, Pai, mas pela família dele, a pastora Raquel, a Sarinha, o Memelzinho. É uma família que te serve neste ministério, Pai. Nós te louvamos pela vida dele, Senhor. E nesta noite nós oramos ao Senhor porque ele faz mais um ano de vida, Pai.
E nós queremos nos alegrar com ele diante do Senhor, Pai. Declarando a ele e ao Senhor o quanto ele é importante, o quanto ele é especial, o quanto a vida dele tem valor para nós. Nós não estamos aqui, Pai, nos alegrando simplesmente por uma data, mas acima de tudo, nos alegramos e celebramos a vida dele, Pai. Porque neste dia, há anos atrás, através de uma mulher, o Senhor deu a vida dele de presente para este mundo, de presente para nós. Pai, nós oramos ao Senhor, que o Senhor dê a ele muitos e muitos anos de vida, Pai. Que cada ano, que cada um desses muitos anos, Pai, sejam anos de crescimento, de superação, de realização. Pai, anos onde o Senhor surpreenderá ele, Senhor. Surpreenderá a casa dele. E anos onde o Senhor nos surpreenderá a partir da vida dele, Pai. Por isso nós agradecemos ao Senhor e o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, gente. Vamos cantar parabéns, aleluia. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei! Aleluia, meus irmãos, parabéns, meu irmão. Aleluia, meus irmãos, quero dizer para vocês que a religião do pastor Marquinhos permite ele receber presente. E permite receber atrasado também, né? Tu não fica magoado, né? Então pode comprar presente atrasado para ele, amém? Deus abençoe você.